Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos tratar de um assunto hoje de uma extrema relevância, mas extrema relevância mesmo, que é justamente sobre a questão das tensões dentro das igrejas. O tema nosso é Cristo entre as igrejas, tá? Nós vamos nos basear, eu vou me basear neste livro meu aqui, tá? Que eu escrevi, que é Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vamos falar um pouco com vocês como lidar com a divisão causadas, com as divisões causadas por confissões de fé dentro do corpo de Cristo. Esta ideia, essa pergunta, originalmente foi de um dos nossos irmãos que nos segue aqui no canal do YouTube. E ele, um jovem muito sincero a Deus, entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu para falarmos um pouco sobre esse dilema, haja visto que eu rompi com a seita dortiana, não me considero rompido com o calvinismo, mas me considero rompido com a ideia de que fora do calvinismo não existe a salvação. Essa é a ideia hoje, não de calvinistas sérios, tá? Calvinistas sérios não pensam assim, mas é de uma galera aí, uma molecada aí que saiu agora há pouco e está vindo com essa ideia, da qual eu, com um monte de cabelo branco, fui enredado nisso e me deixei levar por um tempo aí bem curto, um período de tempo bem curto, porque se você voltar, tem um vídeo meu aqui eu dizendo que arminianismo é heresia, e eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Essa semana vai subir um vídeo nosso aqui, uma live nossa, justamente sobre isso, se arminianismo é ou não heresia. E o debate, irmão, fica raso quando você tenta fechar o reino de Deus dentro do seu combo teológico. Fica muito raso esse tipo de debate, e foi aonde eu vi o sectarismo que nasceu de um espírito aí mais dortiano mesmo, na questão de Dort no seu nascedouro. Por isso que a igreja nossa hoje, ela nós não subscrevemos o Sino de Dort, nós até rechaçamos ele como um documento sacro da igreja, não acho que deveria ser, tá? Não acho que o Sino de Dort, com a sua história, como ele nasceu, não vejo como ele seja uma coisa boa para a igreja, não vejo mesmo. Se quem quiser seguir, fica à vontade, eu só não vejo como aquilo possa ajudar a igreja. Uma coisa que nasceu ali mesmo num sectarismo, na política, em um discurso bem complicado, então manipulações e tudo isso dentro do próprio sínodo, ali no nascedouro dele. Pessoa que diz que aquele sínodo é cristão é porque não entendeu nem o que é cristão e nem o que é aquele sínodo, então fica muito complicado. Eu não sei, tem gente que subscreve aquilo, mas sobre isso tem um vídeo meu aqui, vamos ter mais alguns outros sobre essa nova seita que está se formando, essa seita dortiana. Mas o que eu tenho para falar com vocês foi a partir desse vídeo que o pessoal me procurou e falou: pastor, tudo bem, mas agora como é que a gente lida com essas tensões confessionais dentro do corpo de Cristo? Uma pergunta muito interessante. Irmãos, eu vou te dizer quais foram os livros que me convenceram a voltar a tratar as coisas com pensamento crítico, analítico e simplesmente não com o fígado. Esses livros aqui, ó, que eu vou falar com vocês, esse foi eu que escrevi também, o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Esse aqui é 330 páginas, é o Mateus capítulo 5. Tá? Nesse livro aqui nós tratamos sobre divórcio, tratamos sobre pena de morte, tratamos sobre Cristo, o cumprimento da lei,
Tratamos aqui sobre a doutrina dos fariseus, quais pilares a doutrina dos fariseus se estabelecia, mortificação de pecado. Em síntese, irmão, tem um estudo sobre divórcio, pornografia aqui, violento, lascívia, também se é lascívia, o pecado de cobiça é lascívia ou não, e é um livro bem interessante. E esse aqui é o capítulo 6 de Mateus, ele saiu agora há pouco, ano passado, tá? Nesse aqui nós tratamos sobre oração, jejum, tratamos sobre a questão da ansiedade. Metade desse livro aqui é somente sobre ansiedade, o pecado da ansiedade. Então é muito legal se você é pastor, se você é professor de escola bíblica dominical. Tenha esses livros aqui em mão. Você pode usar esse livro como sermão expositivo, porque eles foram sermões expositivos da nossa igreja. Tá? Passamos quase 4 anos pregando somente sobre Mateus capítulo 5 e 6, e agora estamos pregando sobre Mateus capítulo 7, coisa que vai sair depois o livro de Mateus capítulo 7. E passamos também um bom tempo pregando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro, irmãos, quando eu fui estudar esse livro, eu estava na seita dortiana, de que todo mundo era herege, só a gente que é certo, só a gente que vai para o céu, só a gente que é reconhecidamente como homens de Deus, quem está dentro dessa seita. Essa seita é uma seita nova que está nascendo dentro do calvinismo, que não reconhece Deus em outras religiões, não reconhece Deus em outras religiões, não. Fazendo um adendo aqui, não reconhece Deus em outras igrejas. Ela reconhece a salvação de Deus apenas em quem acredita em Dort. E quando a gente diz assim, olha, tem que acreditar em Dort para ser salvo, ele diz, não, mas tem que acreditar nos fundamentos da graça. E quais fundamentos das graças são esses? Ele subscreve os fundamentos de Dort. Então eu estava preso nessa loucura, nessa infantilidade, vamos dizer assim, no melhor sentido da palavra, porque a gente fica vendo o debate dessa gente, eles vão em rádio debater, e eu acho que os donos de rádio e podcast levam essa gente para debater, para debocharem deles, para mostrar o quão ridículo eles são. E eles estão achando que estão fazendo um negoção para o reino de Deus. Eles estão passando apenas papel de ridículo. Já houve aqui algumas pessoas me chamando, agora há pouco mesmo, para debater sobre Dort com algumas pessoas desse submundo, e eu falei, não, eu não vou debater com... Eu não debato mais, irmão, desde quando eu saí da rádio. Os últimos debates que eu fiz foi em rádio aqui mesmo, na nossa região, e dali para frente eu não debato mais, eu dou entrevista de vez em quando, a um canal, a outro. Muito raro eu fazer isso, mas é muito raro mesmo. Eu tenho que entender que aquilo lá vai glorificar o reino de Deus de alguma forma, vai ajudar alguma pessoa de alguma forma, para primeiro eu ir. Então não é assim. Por isso que você não me vê em outros canais, tá? Eu não vou em outro canal simplesmente para dar corte, para dar polêmica, para isso tudo. Não faço isso. Mas de vez em quando me aparece aqui alguém dizendo, olha, vamos marcar um debate entre o senhor e o fulano e o Beltrano e tal. Eu falo, não vou, eu não perco meu tempo com isso. Ir em debate tem que ser uma coisa assertiva, tem que ser uma coisa que glorifique o reino de Deus, tá? Não é o que esse pessoal faz. Esse pessoal são meninos na fé, são irrelevantes para a fé cristã, gostam de pegar corte e esse, aquilo, outro, então não é comigo. Mas, então eu estava no meio desse pandemônio, e eu fui investigar esse livro para subscrever, para reescrever o livro, porque tinham conceitos aqui dentro que não dava mais certo. Eu tinha que, vamos assim dizer, do ponto de vista, tirar alguma coisa desse livro aqui. E quando eu fui ver esse livro, do jeito que ele está aqui, este livro só me fez foi dar a ele uma capa que eu achei mais bonita. O resto continuou tudo do jeito que estava. E eu entendi, a partir desse livro, que não era o livro que deveria ser mudado. Quem tinha que ser mudado era eu, que tinha que voltar para a crença de quando eu escrevi esse livro. Então, se você quiser adquirir esse livro, tá? Cristo entre as Igrejas e o Manifesto de Jesus Cristo, também vai junto com ele o livro que a Débora escreveu ainda esse ano agora, que é Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, esse livro ele é fantástico, demais mesmo. Tá? A Débora começa aqui falando sobre a questão do humanismo, tá? Como o humanismo é uma corrente, é a corrente satanista, vamos assim dizer, tá?
Olha bem uma partezinha aqui da introdução dela. O século em que vivemos se encontra no ápice da adoração ao ocultismo e o xamanismo, onde jovens têm sido cada vez mais atraídos a adorar e prestar reverência ao sombrio como uma forma de adrenalina e sentido para a vida. Tudo ao nosso redor nos remete às várias formas de paganismo, seja na psicologia, na astrologia e até mesmo na dita intocada ciência. Mesmo a humanidade chegando tão perto da luz e no ápice da exploração dos limites da tecnologia, nunca se mostrou tão profana e vazia em todos os sentidos da vida. Uma sociedade doente e amarga, buscando a satisfação da sua alma nas coisas banais que a Terra pode oferecer. Olha que introdução, pedacinho da introdução desse livro aqui, fantástico, né? Então, satanismo global, o ocultismo como a nova religião global. Se você quiser adquirir os 4, faça esse favor a você mesmo. E tem também o meu livro e o da Fernanda aqui, ó, Resgatando a Família Tradicional Cristã. Esse é um livrão também. Então, se você comprar os 5, eu te faço um preço muito legal. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você fala diretamente comigo aqui para adquirir esse livro, tá? Mas, meus amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de o corpo de Cristo e as confessionalidades que vieram surgindo já no século I, assim por diante ali. Já na igreja primitiva já houve uma divisão bem radical com a chegada de Paulo. Lucas, as comunidades lucanas, a comunidade paulina. Mas o credo ali, já houve ali a didaquê, ou a didaquê, como muita gente conhece, já houve ali uma tentativa de unidade da igreja, porque sabia que o movimento cresceu muito, e Paulo como doutrinador, Lucas também, os apóstolos em Jerusalém já estavam morrendo e só sobrou João, o último deles. Mas o que se sabe ali é que a igreja estava crescendo e já vinha ali tendo certas dificuldades doutrinárias, tanto é que em Atos 15 surge o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, a primeira reunião ministerial ali dita com apóstolos e presbíteros, tá? E também não é só ali, naquele concílio de Atos 15, não é somente, para você ter uma ideia, os apóstolos que dão a palavra final ali. É interessante isso, porque Tiago vai dar uma palavra final ali também. Então você vê que ali já está ali delimitado presbíteros, tal. Então há um corpo maior do que o próprio corpo apostólico em síntese nesta reunião em Jerusalém. Dito isso, nós chegamos aonde chegamos hoje, com a igreja aí pós-reforma, já aí com a ideia anticatólica, né, que é a ideia luterana, em síntese. A igreja católica e a luterana, ela se rompe basicamente ali com a questão da indulgência, de tudo isso e tal, e há uma política por trás ali que faz o rompimento acontecer de fato. Depois vem a igreja da Suíça, por João Calvino e assim por diante, e aí segue dali para frente até chegarmos aqui. O certo é, irmãos, que hoje nós temos tensões dentro da igreja, e são tensões reais, que se o pastor não tomar cuidado, que foi o meu caso, estou falando do meu, possa ser que seja o seu, se nós como pastores não tomarmos cuidado, nós vamos aumentar a tensão entre as igrejas, ao invés de resolver certas tensões secundárias. Perceba bem uma coisa, há um discurso hoje na internet de se qualificar tudo e todos como seita. Seita. E tem vídeo meu aqui, eu falando que algumas igrejas eram seita, depois eu vim lá, reestudei as confissões de fé da igreja e
Reagrupei o pensamento, vim aqui e disse que não era. As pessoas falam, mas você muda muito de opinião. Somente os imbecis continuam errados, irmãos. Se eu sei que eu errei em uma coisa, não é fraqueza eu vim aqui reconhecer que eu errei. Qual a fraqueza disso? Eu sou um ser humano, eu posso errar. Mas a diferença entre um ser humano que erra e um ser humano que continua no erro, levando as pessoas ao erro, aí já não é mais uma questão de ser humano, aí já é uma questão de ser mentiroso, de ser maligno, de ser hostil à fé cristã. Dito isso, perceba, nós temos 2 textos aqui para trabalhar. Nós temos esse de Apocalipse, com as 7 igrejas, para trabalhar essas tensões de divisões no corpo da igreja. Primeiro, Paulo vai dizer por que acontece divisões desse porte. Veja, pedobatismo e credobatismo. Essa é uma tensão real dentro do meio reformado. Igrejas como presbiterianas são pedobatistas. Igrejas como batistas são Assembleia de Deus, mas vou ficar somente aqui no meio reformado por enquanto. Todas as igrejas batistas que eu conheço até então são credobatistas. E há uma tensão dentro da própria igreja reformada com isso. Se você sabe, por favor, eu não sei se tá? Não sei, disso eu não tenho conhecimento, então eu gostaria que vocês, se tem algum irmão aqui de credencial batista, diácono, presbítero, pastor batista nos acompanhando, por gentileza, isso é um pedido meu de coração mesmo, com humildade mesmo. Por gentileza, coloque aqui se acontece. A igreja batista reconhece o batismo infantil da igreja presbiteriana, aceita o membro na sua igreja sem rebatizá-lo ou não? Essa eu não sei. Essa eu não sei mesmo. Então vocês poderiam recolocar isso aqui para mim, por favor, se acontece assim ou não, seria uma boa se vocês conseguissem fazer isso. Então perceba, nós temos hoje, irmãos, tensões desse tipo acontecendo dentro das igrejas reformadas. Veja como o corpo de Cristo está totalmente dividido por questões que não elevam o reino de Deus para canto nenhum. Uma outra coisa é que, dentro dessa confessionalidade, nós estamos criando, porque as igrejas reformadas estão pegando pessoas, não estão pegando pessoas, vou repetir a vocês bem calmo, as igrejas reformadas não estão crescendo a partir de ex-drogados, ex-prostitutas, que não estão indo nos vales, nos valados, como Jesus falou. Não é isso que está acontecendo. Ela está enchendo de pessoas que são Assembleia de Deus, CCB, Quadrangular, ou seja, pessoas que já tiveram ali um primeiro contato com a questão institucional, com a questão da própria escritura, com a questão de saber os ritos de uma igreja. Tá? Então, é esse crescimento que está acontecendo hoje nas igrejas reformadas. E não um crescimento genuíno de pessoas que vieram lá do mundão, igual a gente tem aqui. Jovens que vieram da droga, igual eu tenho aqui, que vieram viciados em maconha, em tudo isso tal, e estão na igreja nossa hoje. Muitas igrejas reformadas não estão trabalhando nisso assim. Estão trabalhando com crente que já veio até liberto desse tipo de coisa das outras igrejas tal, e assim por diante. Então, é mais o aparecidão aí. Mas, dito isso, dentro desse contexto aqui, está se existindo essa política de uma confissão da fé, uma confissão de fé na confissão de fé e não na escritura. Tá dando para entender? Opa. Desculpa, vamos ver como vai ficar. Agora sim, ok. Então perceba, nós estamos tendo esse tipo de situação onde nós estamos muito
entusiasmados em mostrar a nossa confissão de fé, a nossa confessionalidade e os nossos dilemas ali, nossas heranças culturais das igrejas batistas, presbiterianas e assim por diante. E aí vem aquelas conferências que eu odeio tanto, né? Cultura batista, cultura presbiteriana, cultura disso, cultura daquilo, menos a cultura de Cristo. Menos a cultura de Cristo. Então, vamos ver aqui de onde parte, primeiro, o diagnóstico de Paulo, para de onde parte a ideia dessa divisão por coisas secundárias. Primeiro, irmãos, vamos elaborar aqui, deixa me ver aqui. Ok. Vamos elaborar aqui. Tem estudo meu aqui, sabe, sobre seitas e heresia. Eu até tenho uma série de estudo aqui sobre isso e vou continuar, tá? Mas é que é muita coisa para eu estudar mesmo e acabou que o meu livro de seitas e heresia, que eu tenho que continuar escrevendo, eu não continuei, mas vou voltar com esse estudo aqui mais adiante nesse canal aqui também e no outro também, no canal, nos dois canais nossos aqui. Entenda-me bem uma coisa. As seitas, ela tem, para você classificar um movimento como seita, você tem que identificar que a seita ela vai se movimentar em tirar algumas centralidades aqui. Primeiro, uma seita tira a centralidade da Escritura. Então você tem que olhar se o seu irmãozinho é pedobatista ou é credo-batista, mas ele tira a centralidade das Escrituras nisso? Não. Não aceita totalmente o sacrifício vicário de Cristo. O que é isso? Coloca perto do sacrifício vicário de Jesus alguma entidade ou alguma outra coisa. E não, tá? Os arminianos não podem entrar nisso aqui. E distorcem as crenças na eternidade. Veja bem uma coisa. Uma das coisas, irmão, que nós temos aqui, nós temos que começar aqui a dizer: seitas e erros teológicos. Qual a diferença disso? Vamos lá. Está no meu livro sobre seitas e heresia, tá? Que não saiu ainda, então não precisa me pedir isso. Mas eu acho que está nesse livro aqui, eu acho que tem alguma coisa sobre isso. Como estamos vendo, a seita ataca a centralidade da divindade de Deus e de Cristo, do Espírito Santo e da Bíblia. As seitas trabalham diretamente atacando estes pilares, e a escatologia também é um ponto culminante neste sentido. Um erro teológico, de contrapartida, não ataca a autoridade e a divindade da Santíssima Trindade, veja. E nem tampouco reclama para si um outro livro ou uma revelação transcendentais que lhe seja como regra de fé juntamente com a Bíblia, tá? Ora, vou lhe dar uma ideia rápida aqui. A diferença do dom de profecia para a diferença do dom de profecia das igrejas pentecostais, para a diferença da de Ellen White, é nessa. As profecias das igrejas pentecostais, elas não servem para reger a igreja, elas servem para revelar, segundo os pentecostais, para revelar e para explanar a vida daquele a qual a profecia está sendo dirigida para ele. Tá? Nunca para reger a igreja. Já a profetisa da adventista, ela rege a igreja. A diferença está aqui. Viu agora a diferença de um dom de profecia dentro de um meio pentecostal para o dom de profecia dentro da Adventista do Sétimo Dia? A profetisa da adventista tem livros escritos regendo o povo, a igreja, no coletivo. O dom de profecia das igrejas Assembleia de Deus, principalmente a clássica, nunca reclamou um profeta lá, não tem história de um profeta escrevendo o livro que Deus revelou para ele
para reger a igreja, a Assembleia de Deus. A diferença está aqui. Por quê? As igrejas, a Assembleia de Deus, na sua confissão de fé, diz que quem rege a igreja é a Escritura. E o Espírito Santo dá dons para que os ministros e a igreja, como corpo de Cristo, funcionem de modo orgânico. Essa é a confissão de fé das Assembleias de Deus, tá ok? Então veja, você não pode dizer que a Assembleia de Deus é uma seita porque acredita em profecia. Você pode dizer que é um erro teológico, um erro de tradução, elas crerem assim. Ok, entendemos isso. Então veja, consideramos erros teológicos aquelas doutrinas que são consideradas periféricas. Vejamos, igual eu falei, um pentecostal clássico acredita que os dons de línguas são uma evidência para provar que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Veja, também tem isso. O meio pentecostal mais antigo, agora o novo já não está tão assim, mas o antigão era assim. Mas o meio pentecostal entre si, antigo, ele dizia que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas estranhas. Eu acredito em batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Eu acredito nisso, tá? Eu não acredito que necessariamente o crente, assim que se converte, ele é batizado com o Espírito Santo. Possa ser que aconteça, mas possa ser que não, possa ser que aconteça depois. Eu não acredito que seja no ato da conversão. Não acredito que eu sou mais seguidor de Martin Lloyd Jones nessa. John Piper, Santo Agostinho e outros nessa ideia aqui. Mas o pentecostalismo clássico diz que para ser batizado no Espírito Santo, a pessoa tem que falar língua estranha como evidência de que ele foi batizado. Ok. Esta crença não fere em nada o sacrifício de Cristo. Essa crença não fere em nada a suficiência da Escritura. Esta crença não fere em absolutamente nada na questão salvífica. Então, nós não podemos dizer que isto é uma heresia. Nós podemos dizer, se você quiser dizer, que seja um erro teológico. Tá? Outros são os calvinistas e os arminianos. Veja, irmãos, eu comecei a escrever isso aqui muito antigo. Tem vídeo meu muito antigo aqui falando isso. Depois que eu vim aí entrar nessa seita maldita aí dos dortianos e eu comecei a falar uma coisa e jogar para trás, eu digo, não, tá errado isso aqui. Veja, outros são os calvinistas e os arminianos. Para um calvinista, a eleição se deu de forma incondicional na eternidade. Deus salvou o homem sem observar para o seu futuro. Ou seja, para um calvinista, Deus não precisou sondar o futuro para saber quem iria aceitar o seu convite gracioso. Esta é a crença calvinista. Porém, para um arminiano clássico, Deus na eternidade, antes de criar todas as coisas, prescrutou os pecadores e viu aqueles que de bom grado acolheriam a sua palavra e receberiam o sacrifício de Cristo. E assim, os elegeu antes da fundação do mundo. Isto se dá o nome de soberania e volição humana dentro da teologia arminiana. Veja, o calvinista acredita que Deus não precisa da volição humana para eleger o homem. O arminiano diz que Deus na eternidade, tudo isso antes de criar o homem, Deus na eternidade sondou, prescrutou os pecadores, isso se chama presciência, prescrutou os pecadores, observou quem iria aceitá-lo, deu força para aqueles que iriam aceitá-lo, para permanecerem no caminho, e dali por diante o Espírito Santo iria dar força àqueles, e Cristo, na eternidade, lançou mão deles e os colocou no livro da vida. Tanto é que o arminianismo clássico não crê que o salvo perde a salvação. Tá? Isso aqui é o arminianismo de hoje que acredita nisso. Eriksen Tracy, vocês podem ler isso lá que vocês vão achar, um arminiano clássico. É muito bom, eu debato muito com ele quando vou escrever alguma coisa sobre isso. Mas veja, mas para um arminiano, um calvinista não é um herege e vice-versa. Os defensores de uma doutrina consideram a outra como um erro teológico. Veja, o arminiano considera a crença do calvinista como um erro teológico. O calvinista, estou falando de gente decente, considera a outra como um erro teológico, tá?
tem vídeo meu aqui, de novo, já pedi perdão aos arminianos uma vez, e estou tornando a pedir pelos meus excessos que cometi contra os meus irmãos arminianos. Meus irmãos arminianos são irmãos. Vamos para o mesmo céu, estamos servindo ao mesmo Cristo, fazendo a mesma obra. Se você gosta disso ou não, o problema é seu, tá? Eu já fui faccioso um dia, hoje não estou mais com tolerância zero com isso. Veja bem, pois tanto um quanto o outro não afirma que o homem é salvo única e exclusivamente pela... Tanto um quanto o outro afirma que o homem é salvo única e exclusivamente pela obra de Cristo, e não ao contrário. Perceba, um arminiano diz que mesmo com o livre-arbítrio, o homem só pode ser salvo se reconhecer a obra vicária de Jesus Cristo. O arminiano diz que mesmo o homem eleito, Cristo o ressuscitará para que ele reconheça a obra vicária de Jesus Cristo. Então, tanto um quanto o outro estão acreditando na mesma obra, no mesmo Cristo, na mesma cruz e do mesmo jeito. Você nunca verá nenhum reformado colocando suas visões e formulando os livros sagrados que se equiparem à Bíblia. Esta é a diferença brutal entre uma seita e um erro teológico, tá? Então, rapidamente aqui, uma seita, ela se identifica porque ela vem com aquelas questões da matemática que a gente já sabe. A adição, isto é, toda seita adiciona algo à Bíblia. Subtração, as seitas sempre são conhecidas por tirar a natureza de Cristo ou tirar alguma coisa da Bíblia, tá? A multiplicação, as seitas geralmente pregam uma autossalvação, que para você ser salvo tem que participar, tem que ser daquele nicho. E aqui é o que tá? Vocês aí que são dortianos estão se parecendo com isso aqui. E também a divisão, ou seja, as seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização. Você não encontra isso daqui na maioria das igrejas cristãs que nós temos hoje. Então, primeiro ponto para a gente pacificar alguma coisa aqui e entender, é que você tem que entender que você só pode entrar em uma guerra pela verdade contra uma seita. E não contra uma igreja que pensa diferente do que você está pensando. Porque aí é onde vai entrar agora o ponto de vista alto disso daqui, que é Paulo trabalhando. Veja o que Paulo vai dizer, e aí eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 3, que é onde Paulo vai dizer de onde vem essa divisão nossa. De onde vem esse modo nosso de pensar? Por que nós somos tão facciosos e amamos a confissão de fé, mas não amamos a Escritura? Amamos a confissão de fé e a sua teologia e a congregação, aliás, a placa da igreja, mas não temos o mesmo afinco com Cristo e com a vida santa diante de Deus. Percebe? Olha bem isso aqui. Vamos lá. Veja, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos na fé. Veja. O apóstolo Paulo começa dizendo que a primeira coisa que nós temos que entender é de onde provém essa ideia. De onde vem ela? Eu quero voltar só um pouquinho com você em 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Veja que tanto a Igreja Reformada quanto a Assembleia de Deus, quanto todas elas, estão encaixadas no problema de Corinto. O problema de Corinto, irmão, o problema hoje das igrejas todas, não é da igreja que crê em dom, é da igreja que também não crê em dom. Sim, aqui está a presbiteriana, a batista, aqui estão elas.
Aqui estamos nós, que dizemos que temos a boa teologia. Veja isso aqui bem. 1 Coríntios 1, 10 ao 17, Paulo diz assim. Vamos ver. Deixa-me ver. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Ou seja, veja, Paulo está tratando da igreja de Corinto, já tinha essa divisão dentro da própria igreja de Corinto, imagina fora. Mas vamos lá. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí Paulo diz, está Cristo dividido? Veja o versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Paulo começa a dar um basta nisso e dizer, peraí, por que vocês estão abrindo agremiações, facções em nome de apóstolos? Em nome de pregadores, porque Apolo não era apóstolo, Apolo era um pregador. Atos 17. Então vamos lá. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, que a cruz de Cristo não se faça vã. Veja, Paulo está dizendo, cuidado, porque vocês vão se perder no meio dessas brigas de vocês, e a cruz de Cristo vai perder o sentido. Se tem uma coisa que você deve olhar, irmão, muito, quando está essa briga de confissões de fé da qual nós estamos aqui hoje, olhe para a cruz de Cristo. Porque ela está perdendo o sentido, ela está perdendo o valor. É no meio dessas confessionalidades, desses sínodos malditos que nós estamos colocando na frente da Escritura, que a Bíblia e a cruz de Cristo está se perdendo sim, senhoras e senhores. Então perceba mais aqui comigo, vamos lá. Para isso aqui não ficar muito grande. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos é poder de Deus. Pois escrito está, vamos ler esse texto aqui que ele é muito lindo. Pois escrito está, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo. Então percebe uma coisa aqui, para a gente partir para outro texto. Paulo está colocando rapidamente, dizendo a mim e a você, cuidado para não dividir o corpo de Cristo e não rasgar a cruz de Cristo. E não fazer o Cristo ressuscitou para um povo só. Cristo não vem buscar sua placa. Cristo não vem buscar sua confissão de fé e me diga, em nome de Deus, em que a tua confissão de fé de Dort, de Westminster, de Confissão Batista de 1600 e não sei o quê, em que isto te fez uma pessoa melhor, cara? Em que isto remiu o teu pecado? É sobre Cristo ou é sobre isso que você está aqui pregando? Para com isso. Tá feio. E aí Paulo diz, de onde vem essa contenda agora? Vamos lá, para a gente entender a pacificação de Paulo. De onde vem essa coisa? É porque vocês não são espirituais, Paulo está dizendo. Veja, versículo 3, do capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos na fé. Paulo está dizendo a mim e a você que fica nessa briga tosca e louca aqui. Você é só um menino na fé. Coisa horrível, não é? Para pastores, doutores, e tantas outras pessoas, se Paulo estivesse aqui hoje, para mim, para você,
Foi isso, irmãos, lendo esse tipo de literatura paulina aqui, que eu entendi que eu estava simplesmente sendo um carnal, um menino na fé, brigando por coisas secundárias, enquanto o diabo está destruindo o jovem aqui do meu lado na droga. Enquanto Satanás está levando à bancarrota um bairro inteiro onde eu moro para droga, para orgia, para prostituição, para tudo isso. Ué, eu sou pastor? Eu tenho que estar em guerra contra isso, pregando o evangelho, mas eu estava perdendo tempo brigando por coisas secundárias, entendeu? O que o diabo está fazendo com você e você está achando que está abafando na internet, defendendo a verdade, defendendo a obra calvinista. Vai para o inferno para a tua obra calvinista, rapaz. Cristo não mandou morrer por Calvino, não. Cristo mandou morrer pela verdade de Cristo. Vamos ver mais. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estás pronto. Ainda sois carnais. E veja por que Paulo diz que a igreja é carnal. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo. Não sois carnais. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Paulo está dizendo, está tudo bem, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, quem é esse povo no jogo do bicho, se aqui nós pregamos Cristo. E agora no século XXI eu pergunto a você, quem é Calvino? O cocô do cavalo do bandido? Quem é Armínio? Quem é Espúgio? Quem é esse pessoal? Quem são? É sobre eles que está o fundamento da fé? É sobre a confissão de fé de Westminster que o fundamento da sua fé está firmado, colocado? Você é louco. O fundamento da fé tem que estar firmado em Cristo. Cristo é o fundamento da fé. É isso que Paulo está dizendo. De outra sorte, vocês são apenas meninos. Eu plantei. Veja bem o Paulo diz ainda aqui. Versículo 5. 3:5 de 1 Coríntios. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um de nós. Ou seja, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro que pregou, mas ainda quem colocou a fé lá não foi nem eles, foi o próprio Cristo. E ele continua dizendo aqui, para eu acabar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo, irmão, simplesmente uma coisa bem simples. Que não tem como você ser um cristão e estar apegado em brigas por coisas secundárias. O homem foi predestinado antes ou depois da queda? Em que isso muda a realidade da eternidade dele? De todo jeito eu tenho que sair para pregar. É uma ordem imperativa de Jesus Cristo, para calvinista, para arminiano, para qualquer um que seja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Condicionado ao crer também, quem crê e for batizado será salvo. Então não me venham aqui os senhores me dizer que isso acrescenta em alguma coisa. Esta é a briga acadêmica, é uma briga bonita, é uma briga legal. Veja, quando houve um erro na igreja, está lá em Gálatas, quando houve um erro na igreja,
A igreja não jogou Pedro e Paulo fora, houve um problema entre os dois, então juntos em Jerusalém vamos resolver o problema. E o Espírito veio sobre eles e enviaram para os gentios Paulo e Barnabé aos gentios, e os apóstolos continuaram dentro de Jerusalém. Ou seja, é assim que gente grande trabalha. Havia tensões, mas havia Cristo. E uma outra coisa agora para a gente acabar, partindo para Apocalipse capítulo 1, e agora sim eu estou acabando, nos é informado aqui, em Apocalipse 1, veja, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Todas as igrejas eram problemáticas. Só 2 que não teve repreensões grandiosas contra ela. Mas o resto, todas elas tiveram. Igrejas que estavam de forma horríveis, como Sardes, Laodiceia, tudo isso. Mas veja, é dito assim, Apocalipse 1, versículo 11, que dizia, o que vês escreve no livro, envia as 7 igrejas que está na Ásia Menor. Veja isso aqui. Envia as 7 igrejas que está na Ásia Menor. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Percebe? As igrejas todas problemáticas. Mas adivinha quem estava andando entre elas? O Cristo dela. 2 igrejas não tinham remanescente porque elas não tinham problemas desse tipo com ela. Mas o resto, todas elas tinham remanescente lá dentro. Cristo não fala condenando as igrejas, fala advertindo para que elas voltem ao Evangelho. Uma igreja estudadíssima como a igreja de Éfeso foi repreendida porque abandonou o primeiro amor, viu só? Esses somos nós. Donos da verdade. Cheios de nós mesmos, cheios do nosso próprio saber, cheio da nossa própria sapiência. O Senhor diz a Éfeso, volte ao primeiro amor. Uma igreja de cabeça inchada e coração vazio não resolve nada, irmãos. Mas o Senhor também diz que, João diz que os 7 candeeiros eram de ouro, inclusive Laodiceia, inclusive Tiatira, inclusive Sardes, inclusive Esmirna, inclusive Filadélfia, inclusive Pérgamo. Os 7 candeeiros eram de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, ou seja, no meio das 7 igrejas, das problemáticas, Cristo estava andando. Cristo é o dono delas. Sabe como eu resolvi minha atenção com as outras igrejas a partir desse livro aqui? É que eu entendi que a minha igreja, da qual eu congrego, da qual eu pastoreio, ela não é uma Filadélfia. Ela pode ser um Éfeso, ela pode ser até uma Laodiceia, menos Filadélfia. Ela pode ser uma Sardes. Mas Cristo está nos convidando a voltar aos caminhos dele. Lembra que ele disse a Laodiceia? Aconselho-te que compres colírios de mim para ungir os teus olhos. Não continue cego. Compre ouro de mim, compre linho de mim. Ele não está fechando a mão para a igreja. Ele está dizendo à igreja, chamando a igreja ao arrependimento. Esta é a nossa voz. Este é o nosso sentido aguçado para ouvir Cristo nos chamando ao arrependimento, mas Cristo não está dizendo que vai acabar com ela. Cristo está chamando ela ao arrependimento. Mas quando nós vemos uma igreja que achamos que ela está errada, nós queremos fechá-la, nós queremos abatê-la. Porque lá no fundo nós achamos que nós somos melhores, que nós somos melhores servos de Deus, que nós somos melhor preparados, que nós somos melhores porque nós temos tanto livro escrito, nós temos tanto isso, nós temos tanto aquilo. E eu fico com muito medo, irmãos. Quando eu escrevo um livro novo,
Porque cada livro que eu escrevo pode ser uma condenação a mais para o inferno. Sabia tanto, escreveu tanto e não mudou nada. Escute-me bem para eu terminar. Versículo 16 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força. Veja o versículo 20 de Apocalipse 1. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, sabe como eu resolvi minha atenção, irmãos? Com confessionalidade dos outros. É que eu posso ter a confissão de fé correta, firme, coesa, Westminster, os catecismos de Heidelberg, e mesmo assim ouvir a voz do Senhor dizendo: volta ao primeiro amor. Então, ter a confissão de fé correta não me garante absolutamente nada. Isto não quer dizer que ter a confissão de fé errada também seja certo, não é isso. Mas a mesma repreensão que Éfeso recebeu, Sarde também recebeu. Tiatira recebeu. Mas todas elas o Senhor dizia: porque tens aí alguns que não se contaminaram. Tens aí alguns que não se dobraram. Tens aí alguns que estavam para morrer, mas ainda não morreu. E é com esses que eu estou falando. Percebe? Então eu entendo, amados irmãos, para acabar, que as tensões de confessionalidades são heranças de homens que, em sua maioria, nos seus nascedouros, não nasceram de formas tão republicanas também. Deveria ser revisto algumas coisas. Mas, já que não vai, então pelo menos veja as confissões como coisas secundárias. Secundárias. Apegue-se à sua Bíblia. Apegue-se a seu Cristo. Leia Calvino, leia Armínio, leia Wesley. Te dizer uma coisa, deixa eu ver se ele vai estar aqui. Se a pessoa disser a mim, assim hoje: Daniel, você vai ter que fugir porque estão perseguindo os crentes, você pode levar 12 livros. O primeiro que eu levaria era esse livro aqui. A minha Bíblia, essa Bíblia mesmo aqui, tá? A Thompson, não era outra. Ela me acompanha há mais de 20 e tantos anos, e a outra Bíblia Pentecostal, minha mais antiga. Mas eu levaria essa daqui. E dissesse: escolha um livro para levar, dessa infinidade de livros que eu tenho aqui. Escolha um livro para você levar. Eu levaria esse livro aqui. Porque tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill. Eu trocaria este livro por todos esses que estão aqui. Porque nenhum livro me impactou tanto depois da Bíblia Sagrada como esse livro aqui. Este livro impactou a minha vida. Este livro me fez entender o que é ser um homem de Deus. Então perceba bem uma coisa. É este livro aqui, de um arminiano. Poosha disse que este homem era um homem perigoso. Eu prefiro um Ravenhill a 10 calvinistas mortos. Foi isso que Poosha disse. E eu digo mais assim: eu prefiro um Ravenhill a 1 milhão de calvinistas mortos. Este era um homem perigosíssimo. Leia esse livro depois. Compre, leia. Abandone isso. Abandone. Vá à sua Bíblia. Vá ao seu quarto secreto de oração. É isso que vai interessar no fim das contas. Então, queridos, nós estamos chegando ao fim desse vídeo. Se você gostou,
e quer nos ajudar, nós precisamos muito da sua ajuda. Irmãos, nós compramos, tá? A máquina que faz esse tipo de vinco aqui, bonitinho, de colagem, tudo. É uma máquina cara, agora nós temos que pagá-la, tá? Então eu preciso muito da sua ajuda. E como é que você me ajuda? Você me ajuda comprando os nossos livros. São 97 livros ou 98 livros, eu acredito, que eu escrevi. Se você quiser, me pede aqui no WhatsApp, tá aí, ó, 31 989458971, aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Você vai aqui e me pede o PDF. Tem um monte de livro meu, as capas, os valores, as páginas, tudo. Eu te mando um folder com todos os livros nosso aí para você ver, tá ok, irmãos? Ora pela nossa vida, ore pela vida da minha família. Eu rogo a Deus que você ore. E quinta-feira estamos aqui com o nosso estudo sobre batismo no Espírito Santo, no livro do Leonard Ravenhill. Já tem o primeiro vídeo aqui, tá fantástico, tá? O estudo sobre esse livro aqui. Se você não está fazendo, adquire não, pega aí o primeiro vídeo já e vê ele, porque quinta-feira já saiu outro aqui. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.